Olá, sou Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se é a primeira vez que você está tendo contato comigo através desse vídeo, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Aqui no canal, toda sexta-feira eu posto um vídeo novo referente às lições bíblicas das revistas da CPAD, tá certo? Eu uso como base as revistinhas aí da CPAD. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí seu comentário, deixa aí o seu gostei, beleza? E a todos os inscritos, não se esqueça, daquele likezão. O like ajuda bastante aí o canal, tá certo? Nós já vamos então para o computador. Você que usa aí os meus slides e ainda não entrou em contato comigo, deixe o seu e-mail aí na descrição do vídeo ou me mande um e-mail para pastorcicero2015@gmail.com. Então, meu querido, vamos para a aula? Vamos então para a lição de hoje. Hoje nós já vamos iniciar o segundo trimestre de 2018 e nós vamos aí estudar a lição de número 1. Essa lição será ministrada, ou esta aula será ministrada em PowerPoint, e recomendo você que é professor fazer o uso desse slide aí na sua igreja. Tenho certeza que vai ajudar muito aí na sua aula. São muitas as igrejas que têm feito uso desse meu trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí seu comentário, deixa aí o seu joinha para ajudar o canal a crescer, tá certo? Todos os inscritos do canal, muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês e não se esqueça também de dar aquele joia para ajudar o canal, tá certo? Bom, meus amados, sem perca de tempo, vamos para a lição de número 1. Nesta lição diz o seguinte: o que é ética cristã? Então nós vamos estudar dentro dessa lição, vamos falar sobre ética cristã. O que é ética cristã? Como nós vivemos numa sociedade, né? Se nós temos padrões divinos, tá certo? O texto áureo se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Verdade prática, as Escrituras Sagradas ensinam o que convém à virtude do bem viver cristão em sociedade. Leitura bíblica em classe encontra na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a versículo 13. Como de costume, para nós não perdermos tempo, eu não irei fazer a leitura. Você pode fazer aí depois na sua Bíblia ou na sua revista, tá certo, meus amados? Introdução. A introdução diz assim: estudar ética é muito importante para o aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos e conduta na sociedade. Então, nós veremos que a ética cristã, ela difere da ética secular. Então, dentro dessa lição, nós vamos estudar a importância que temos de aperfeiçoar o nosso relacionamento aí, o nosso relacionamento concernente à nossa conduta à sociedade. A nossa ética ela é baseada em princípios bíblicos, é o que nós vamos ver. Quanto à ética secular, é uma ética diferente. A ética secular, ela se fundamenta em quê? Em valores materialistas e relativistas. Então, essa é a ética social. A ética secular. Ela está fundamentada, ela está montada em valores passageiros, em valores materiais, em valores relativistas. Tudo é relativo dentro da ética secular, tá certo? Nada é absoluto. Só que a ética cristã, ela tem como eixo quem? A palavra de Deus, a revelação divina imutável. Então, a diferença entre a ética secular para a ética cristã, que é a nossa ética, é que a ética cristã ela tem como base, como fundamento, firmamento, a palavra de Deus. Sendo assim, a ética cristã ela não pode mudar, porque a palavra de Deus é a revelação divina
para as nossas vidas. E a revelação divina, sendo ela provina de Deus, Deus é imutável, então a sua ética também não pode ser mudada. Vivemos em uma época onde os conceitos pós-modernos relativizam as doutrinas cristãs, ou seja, hoje tudo pode, hoje nós vivemos um evangelho que as pessoas não querem ter compromisso, se comporta de qualquer jeito, não tem ética, não tem relevância nas coisas. Porque veja só, se nós estamos vivendo a palavra de Deus, nós temos um padrão diferenciado do padrão do mundo. Nós somos espelho para o mundo. Então, é relevante identificarmos os principais fundamentos da ética cristã. Nós temos que identificar quais são os principais fundamentos da ética cristã. É o que nós iremos ver no decorrer desta lição, tá certo? A fim de aperfeiçoar nossa vida de comunhão com Deus e testemunho cristão à sociedade. Então, a ética cristã, ela tem que ser fundamentada na palavra de Deus, ou ela é fundamentada na palavra de Deus, para quê? Para que a ética cristã, ou por que a ética cristã ela é fundamentada na palavra de Deus? Primeiro, para nos aperfeiçoar, porque se ela está fundamentada na palavra de Deus, então a palavra de Deus ela vai nos moldando. Então, para nos aperfeiçoar, a ter comunhão primeiro. A nossa vida tem que ter comunhão primeiro com Deus, mas também nós temos que ter bom testemunho para com a sociedade. Não basta eu ter só comunhão com Deus, não basta eu ter só uma vida íntegra com Deus, se o meu testemunho com a sociedade não condiz com aquilo que eu prego, com aquilo que eu anuncio, com aquilo que eu defendo, com a fé que eu professo, tá certo? Então, eu tenho que aperfeiçoar a minha vida concernente à comunhão com Deus e o meu testemunho também, ele tem que condizer com a sociedade aonde eu vivo. Olha só o que diz Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra, isso Jesus dizendo. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha só, Jesus diz que nós somos sal da terra, que nós somos luz do mundo, que nós somos diferenciados, que nós temos um padrão de vida, nós temos fundamentos principais que nós devemos observar. Então, a nossa vida é baseada na palavra de Deus. A nossa ética, ela tem que condizer com a ética moral na questão de Deus, com a palavra de Deus e também com a sociedade. A minha comunhão tem que ser com Deus legal, mas também o meu testemunho com a sociedade também tem que ser legal, não é verdade? Tópico 1. O conceito de ética cristã. Definição geral. A palavra ética possui origem no vocábulo grego, ou seja, ethos, que significa costumes e hábitos. Então, a palavra ética, ela tem a ver com o costume das pessoas, os hábitos das pessoas. Só que também, no latim, o termo ela é usado e se corresponde a mos, ou seja, moral, no sentido de quê? De normas ou regras. Então, se no grego ética tem a ver com costumes, com hábitos que eu vivo no meu dia a dia, no latim tem a ver também com a moral, com regras, com normas que devem ser observadas e cumpridas, tá certo? Subtópico 2, ética moral. Nós vamos falar agora sobre ética moral. A ética moral refere-se o quê? Refere-se ao comportamento social em relação às regras estabelecidas. Isso é ética moral. Então, essas regras,
elas podem variar de uma cultura para outra, podendo assim sofrer variedades e sistemáticas alterações. Por quê? Porque tudo depende ou dependerá da referência de autoridade que serve de fundamento para os padrões de conduta social. Então, a ética moral, ela refere-se ao comportamento do ser humano para com a sociedade, ou seja, em relação com as regras estabelecidas dentro de uma sociedade. E essas regras, elas podem ser o quê? Elas podem ser variadas de acordo com a cultura em que você vive, com a cultura do seu país. Por exemplo, na Escócia, se não me falha a memória, irmão aí, alguém aí me corrija se eu estiver errado, pode deixar seu comentário. Na Escócia, os homens, né, usam saias. Não sei se é essa a palavra, né? Não sei se lá essa é a palavra saia, mas para o nosso entendimento é como se fosse uma saia. Então lá não é falta de ética um homem usar aquela roupa que parece uma saia, né, envolto da sua cintura até o joelho, parece um pouco abaixo do joelho. Não sei até o tamanho correto, mas em nosso país, se um homem vestir uma roupa daquela, não é ético para o nosso país, você está certo? Lá não é pecado, lá não é errado um homem vestir assim, mas aqui não condiz, você está entendendo? Então a ética moral, ela varia de acordo com a cultura do seu país, né? Com a cultura, com as regras do seu país, né? Com os padrões de conduta social. Então, ela está fundamentada nos padrões aí, de conduta social. Essa é a ética moral. Subtópico 3, ética cristã. Nós falamos um pouco de ética moral, agora nós vamos falar um pouco sobre a ética cristã. Olha só, a ética cristã, ela tem como objetivo o quê? Indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. Então, a ética cristã, ela tem como objetivo, como fundamento principal, como algo que é importante para a conduta ideal do cristão, ou seja, para o comportamento da retidão do cristão, do crente, né? Então, a ética cristã, ela tem como o objetivo dela é esse, indicar a conduta que eu devo me comportar diante de uma sociedade, porque eu sou diferente, né? Eu observo os fundamentos e princípios diferentes. Por que a ética cristã ela tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão? Porque o fundamento desta ética, o fundamento da ética moral, o fundamento moral da ética cristã, ela é baseada ou ela se fundamenta nas escrituras sagradas. Então, a ética cristã, ela tem como fundamento, como base, como princípio, as escrituras sagradas, tá certo? Então, por isso, ou por esta razão, sua natureza não se altera nem se relativiza. Então, a ética cristã não muda. O que é ético aqui no Brasil, o que é ética cristã aqui no Brasil, é ética cristã em qualquer país, em qualquer cultura do mundo, porque ela não ela não se relativiza, ela não muda, ela não se pode alterar, porque são princípios divinos, padrões divinos. Olha só, a ética cristã não se desassocia da ética e dos bons costumes derivados das doutrinas bíblicas. Então, a ética cristã, ela não se desassocia da ética moral, ou seja, a ética cristã, ela não desliga, ela não está desligada da ética moral, dos bons costumes, você está entendendo? Tudo que é bom, tudo que é agradável, se tem algum valor nisso, diz a Bíblia, né? Observai, você está entendendo? Porque a ética cristã ela é derivada das doutrinas bíblicas, Então, a ética cristã ela não é desassociada
ou ela não se desassocia da ética moral, dos bons costumes. Bom costume, meu amado, cabe em qualquer cultura do mundo, do país, tá certo? Subtópico 4, princípios da ética cristã. O Deus Trino é santo e imutável. Olha só, o Deus Trino, ou seja, Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é santo e ele é imutável. O que é isso? Ele não muda nunca, continua o mesmo. Então, já que ele não muda, se ele é imutável, então os princípios dele também não mudam. Então, Deus ele se revelou nas Escrituras Sagradas ou nas Sagradas Escrituras, tá certo? Então, por isso, a Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Então, a ética cristã, se a ética cristã ela é baseada nos princípios bíblicos, olha só, a Bíblia ela é plenamente inspirada por Deus. Sendo assim, ela é a palavra de Deus. Sendo ela a palavra de Deus e a ética cristã tem como fundamento a palavra de Deus, então a ética cristã não pode mudar. Nesse aspecto, os princípios éticos cristãos que se derivam das Escrituras, eles são o quê? Imutáveis e divinos. Então eles não podem mudar porque eles são divinos. Os princípios divinos não mudam. O que hoje é pecado dentro da ética moral, ou que é antiético dentro da ética moral, vamos dizer que comer de boné, de chapéu, é antiético aqui, né? Mas isso não é princípios divinos. Em outro país, você pode comer de boné, não tem problema nenhum, pode comer com chapéu na cabeça, não tem problema nenhum. Então isso é ética moral, ela é mutável, ela pode mudar. Agora, a Bíblia diz que mentira é pecado. Então isso é ética, é princípio divino. Só que qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo, mentir é pecado. Não vai mudar nunca isso, porque isso é princípios divinos, porque a palavra de Deus ela é imutável, porque Deus é imutável. Você está entendendo? Então, nesse aspecto, os princípios éticos cristãos, eles se derivam das Escrituras Sagradas. Então, se eles se derivam, se eles têm como fundamento a palavra de Deus, logo, meu amado, eles não podem mudar. Ele é divino. A ética cristã não se muda. Então, assim, os padrões éticos cristãos, ele não pode ser relativizado, ou seja, hoje é moda, né? Tudo é relativo. Não, isso não tem nada a ver, sabe? Isso passa, não tem problema nenhum. Cuidado. A palavra de Deus ela é a verdade absoluta. Os princípios são absolutos, não são relativos. Não é coisa que vai passar, certo? Olha o que Jesus diz em Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, os padrões éticos cristãos, eles não podem ser de forma alguma relativizados. Tópico 2, fundamentos da ética cristã. O Decálogo. Os 10 mandamentos são preceitos éticos que fazem parte da lei moral de Deus. Êxodo 20, do 1 ao 17. Olha só que os 10 mandamentos eles são os preceitos éticos que fazem parte da lei moral de Deus. Porém, os 4 primeiros, eles tratam da relação do homem para com o seu Criador, ou seja, do homem para com Deus. Os 4 primeiros mandamentos do Decálogo, dos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos ali, os relatos dos 4 primeiros mandamentos, ele trata ali da relação do homem para com Deus, para com o seu Criador, que é adoração exclusiva a Deus. Então, essa adoração, a nossa adoração, tem que ser exclusiva a Deus. Deus é exclusivista. A adoração é dele, ele não divide isso com ninguém. Segundo, condenação da idolatria. Deus condena qualquer tipo de idolatria. Isso nós vamos falar um pouquinho mais à frente, porque idolatria não é só idolatrar a imagem. Mas nesse contexto do decálogo aqui dos 10 mandamentos, Deus diz que não devemos adorar imagem de escultura, de nada, de animal que voe, que se rasteja, ou seja, imagem de escultura nenhuma.
tá certo? Mas não é só imagem que é idolatria. Terceiro, alerta acerca do uso vão de seu santo nome. Deus aqui também ele alerta a nós não ficar usando o nome dele de forma vã, tá certo? E no quarto aqui, fala sobre a sacralidade do tempo, ou seja, do sábado. Trata aqui da relação do homem para com seu Criador, e aqui fala do sábado, que dentro dos 10 mandamentos, o pessoal de Israel, eles tinham que guardar o sábado porque era um mandamento, era o dia de descanso. O sábado representava Cristo, que é o descanso nosso, que é o descanso do ser humano quando nele assim crê. Hoje nós nós não descansamos num dia, nós descansamos em uma pessoa. Hoje o nosso descanso está em uma pessoa, que é Jesus. Agora, para adorar a Deus, você escolhe o dia que você quiser. Se você quiser guardar o sábado para adorar a Deus, fique à vontade, não tem pecado nenhum nisso. Agora, dizer que você precisa guardar o sábado para ser salvo, isto é uma heresia. Não precisamos guardar nada para ser... Aliás, não é guardar, não precisamos fazer nada para ser salvo na questão de esforço humano, tá certo? O que precisamos para ser salvos é ter fé em Jesus Cristo, aceitar como seu Salvador e ter fé nele, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então os primeiros 4 trata da relação do homem para com Deus, e os 6 últimos mandamentos, ele refere-se o quê? A relação do homem para com o próximo. Nos primeiros 4 é do homem para com o seu Criador, para com Deus, e agora é do homem para com o próximo, os 6 últimos mandamentos. Então, ele diz o seguinte: honra os pais. Então, isso é um dos mandamentos que Deus requer: honra aos pais, zelo pela integridade da vida, repúdio à idolatria, ao adultério, proibição ao furto, à mentira e à cobiça. Então, esses 6 últimos mandamentos refere-se à relação do homem para com o próximo. Então, eu tenho que honrar o próximo, que é o meu pai, tenho que honrar meu pai, minha mãe, tenho que zelar pela integridade da vida, não só da minha, mas também pelo meu próximo. Tenho que repudiar, né, todo tipo de adultério. Eu não posso, não devo furtar, roubar ninguém, tá certo? E não devo mentir e nem cobiçar nada, tá certo? Esse aí é os 10 mandamentos, o decálogo. Jesus, ele ensinou que os 10 mandamentos se resumem nesses 2, somente. Quais? Primeiro, ame a Deus acima de todas as coisas. E segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 ao 39. Cumprindo esses 2 mandamentos, resume toda a lei, disse o Senhor Jesus. Subtópico 2, os profetas. A mensagem dos profetas do Antigo Testamento, ela tem uma imensa influência ética para os seguidores de Jesus. Qual é a influência ética da mensagem dos profetas do Antigo Testamento para os seguidores de Jesus, ou seja, para nós, porque nós somos seguidores de Cristo? Bom, essa influência ela está na esfera moral, ou nas esferas morais, também nas esferas sociais e também nas esferas espirituais. Então, as mensagens dos profetas, elas tinham influência moral, social e espiritual para todo o povo. Não só daquela época, mas também para os discípulos de Cristo. Subtópico 3, os evangelhos. Bom, primeiro, evangelhos são o quê? São as boas novas de Cristo. Isso é evangelho, boas notícias, tá certo? Só que a mensagem registrada pelos evangelistas, elas contêm apelo ao arrependimento, tem que haver arrependimento. Ela tem apelo à renúncia do pecado, tem que haver renúncia do pecado. O cristão não pode pecar. Não é que não pode pecar na questão de... como é que eu posso dizer? Não é que o cristão não peca,
Mas existe o pecado, aquele que é deliberado, aquele que que a pessoa faz deliberadamente, que a pessoa faz constantemente. Claro que todo cristão peca porque ele não é pecador, ainda está no corpo corruptível. Mas são pecados involuntários, pecados que infelizmente aconteceu. Para isso tem que haver arrependimento, tá certo? Então, oferta de perdão. Olha só, as mensagens registradas pelos evangelistas, ela contém apelo aí, ó, ao arrependimento. Isso é um apelo que os evangelistas fazem através do Evangelho de Jesus Cristo. Renúncia ao pecado, oferta de perdão, esperança de salvação. Olha o apelo que o Evangelho faz para nós. Esperança de salvação, ele traz esperança. O Evangelho traz esperança e salvação. Santidade de vida. O Evangelho também faz apelo para que nós vivemos em santidade de vida. Não há mudança, não temos como ver o poder de Deus na nossa vida sem santidade de vida, sem esperança de salvação, sem oferta pelo perdão, sem renúncia pelo pecado, sem arrependimento, tá certo? Então tá as referências aí, Mateus 3:2, Lucas 1:7 e também Lucas 9:62, tá certo? Olha só, os seguidores de Cristo, eles são o quê? São convocados a viverem as doutrinas do Evangelho e a adotarem a ética e a moral do reino de Deus como estilo de vida. Então nós devemos adotar a ética e a moral do reino de Deus, tá? Como estilo de vida. Veio para Cristo, se converteu ao cristianismo, ao Evangelho de Cristo, agora eu tenho que seguir a ética e a moral baseada nos princípios bíblicos. Tem que haver mudança na conversão do ser humano. Não dá para ser crente há um ano e continuar falando o mesmo linguajar do mundo, usando as mesmas coisas que o mundo usa, fazendo as mesmas coisas que fazia, tendo os mesmos costumes, cumprindo as regras do mundo, sabe? Os rituais do mundo. Não tem como mais fazer isso. Nós vivemos agora em um estilo de vida diferente, com padrões étnicos de Cristo. Nós temos uma pátria diferente agora. Nós somos cidadãos dos céus, tá certo? Então, Marcos 10, 42 a 45 fala que os seguidores de Cristo aí são convocados a viverem a doutrina do Evangelho, ou seja, adotar a ética moral do reino de Deus. Temos que viver diferente, porque o reino de Deus chegou até nós. Subtópico 4, o Sermão do Monte. Olha só, este sermão ele contém princípio do mais alto ideal moral. Quais são? Primeiro, nele são revelados o quê? A ética e a moral do reino de Deus. Em questão ou em questões como, primeiro, a ira, o adultério, o divórcio, o julgamento, a vingança, o amor, a esmola, a oração e os jejuns. Mateus 5, 22 e 28, 32, 37, 39, 44. Tá as referências aí, depois você pode estar dando uma confirmada aí, tá certo? Então, este sermão, né, que é o Sermão do Monte, ele contém princípio dos mais alto ideal para a nossa vida, ou seja, ideal moral para nós vivermos em uma sociedade. Neles aí estão revelada a ética e a moral do reino de Deus, tais aí como a ira, então o adultério. Vamos traduzir isso aqui em miúdo. Não devemos nos irar por qualquer coisa, e se irarmos tem que ser por um período curto. Adultério jamais pode fazer parte da vida do cristão. Divórcio, jamais. O julgamento, quem julga é Deus. Se formos fazer um julgamento, porque a Bíblia nos dá esse respaldo, tem que fazer de acordo com a palavra de Deus. A vingança não pertence a nós, a vingança pertence a Deus. O amor, né? Tem que ser algo visível na vida do crente. A esmola, ou seja, a questão da caridade, de ajudar as pessoas. Se o cristão pode, ele deve fazer. Não porque isso vai levá-lo à salvação, é porque ele já é salvo para boas obras. A oração, não só por si, mas por todos aqueles
que estão precisando. O jejum faz parte também, né, da nossa vida. E quando falo o jejum, muitos acham que jejum é só deixar de comer alimento, né? Não. Jejum que a Bíblia me ensina, o jejum que Deus aceita, né? Ele também é deixar de falar mal dos outros, deixar de mentir, deixar de roubar, ou deixar a ira. Então, tudo isso é jejum, que fala lá no livro de Isaías, se não me falha aqui a memória. O Sermão do Monte, ou seja, ele está para os cristãos como o Decálogo, como os 10 mandamentos, está para os judeus. Então, assim como os judeus observavam os 10 mandamentos, lá na Antiga Aliança, nós devemos observar os ensinos de Cristo ali no monte, no Sermão do Monte. Olha só, por isso nosso Senhor, ele convida os seus seguidores que priorizem o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui, todas essas coisas, existe um equívoco da parte de alguns pregadores que não examina corretamente as Escrituras. Não está falando que é todas as coisas, é todas estas coisas. Quais são? O 31 e 32 responde. Olha só, quais são as coisas que Deus sabe e que elas serão acrescentadas. Não andeis, pois inquietos, dizendo, que queremos, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Quais são estas coisas que vos serão acrescentadas? Não todas as coisas, tá? E aí tem um monte de crente que não entende o que está lendo, acha que Deus é obrigado a dar tudo o que Ele quer. Não. A Bíblia diz que Deus sabe que nós precisamos e que estas coisas serão acrescentadas. Estas são comida, bebida e vestimento. É o básico que um cidadão ou uma pessoa precisa para sobreviver, tá certo? Então, essas coisas Deus sabe que nós precisamos e que Ele nos acrescentaria estas coisas, tá certo? Então, todas essas coisas aí, Deus acrescentará. Não devemos nos ficar preocupados, inquietos, tá certo? Porque Deus, Ele é misericordioso. Subtópico 5, as epístolas paulinas e gerais. Olha só, as epístolas paulinas ou as epístolas de Paulo, bem como as gerais, que são as outras, são conhecidas como as epístolas gerais, traz ensinamentos aprofundados sobre o quê? Sobre a nossa relação com Deus, com o Estado, com o próximo, a injustiça social, a questão da sexualidade cristã e do casamento. Então, tanto as epístolas de Paulo como as epístolas gerais, escrevidas lá por Tito, Tiago, Timóteo, Hebreus, essas aí são consideradas epístolas gerais. Ela traz ensinamentos profundos sobre a nossa relação com o nosso Criador, com Deus, com o Estado. Nós devemos também ter uma relação com... Qual é a nossa relação com o nosso Estado? Se a nossa relação com Deus é boa, a minha relação com o Estado e com a minha sociedade também tem que ser aprovada, tá certo? Eu não posso ficar devendo para o Estado. A minha relação com o próximo também tem que ser a melhor possível. A injustiça social, jamais eu tenho que praticar injustiça social. Eu tenho que ser justo dentro da minha sociedade. A questão da sexualidade cristã, eu tenho que fazer as coisas corretas, né? Não é fornicação, não é viver na fornicação, né? O casamento tem que ser um casamento abençoado por Deus, conforme a palavra de Deus, tem que dar bom testemunho, tá certo? Bom, tópico 3, chamados a viver eticamente. Subtópico 1, não cobiceis as coisas más. Paulo adverte a igreja em Coríntios, ou em Corinto, a não incorrer no pecado da cobiça. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 10,6. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então o apóstolo Paulo está nos advertindo a igreja de Corinto a não incorrer no pecado da cobiça. Quantos caíram no pecado da cobiça? Lá no deserto, os israelitas, eles cobiçaram o que lhes eram proibido. E por isso que aconteceu? Sentiram saudade do Egito. Olha só, e vulgo que, e
E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, olha só o que eles disseram, quem nos dará carne a comer? Lembremos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Então, por causa da cobiça deles, por causa do pecado da cobiça, por causa da desobediência também daquele povo lá no Egito, eles se afastaram de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, ele começa a sentir saudade do mundo, das coisas que ele praticava. Quantas pessoas ainda dizem que está dando um testemunho, mas na verdade ele está, como é que eu posso dizer? Trazendo à memória aquilo que lhe dava prazer. Então, ele começa a falar das coisas que ele praticava lá no mundo, sabe? Sente até saudade. Então, isso não é legal, isso não é bom, né? Isso é cobiça, e a cobiça foi um pecado terrível. Deus abomina esse tipo de pecado. Todos os pecados, claro que Deus abomina. Mas a cobiça é muito perigosa para o cristão. Não devemos cobiçar aquilo que é proibido. Tudo que é proibido, deixa para lá. Ah, mas tem valor, é bom. Se é proibido, não convém ao cristão a querer obter, tá certo? Olha só, mas infelizmente, ainda hoje, pseudos cristãos cobiçam os prazeres do mundo. Assim, eles preferem o quê? O hedonismo e a escravidão do pecado a cumprir a lei moral de Deus. Então, quantos cristãos hoje ainda, ou pseudo-cristãos, se diz cristão, mas não são, eles cobiçam os prazeres do mundo. Tem crente que não pode lembrar, né, da vida do passado, que vivia antigamente, que sente saudade. Eles preferem viver uma vida de hedonismo, ou seja, de prazeres momentâneos. Preferem viver uma vida de escravidão no pecado. Por que é que muitas pessoas voltam para o mundo? Para ficar novamente na prisão, na escravidão do pecado, porque eles não querem cumprir a lei moral de Deus, porque os princípios morais de Deus, eles são éticos, eles são imutáveis, eles são baseados na sua palavra, e eles não mudam. Então as pessoas ainda não converteram-se dos seus maus hábitos. Então preferem aí a sentir saudade das coisas do mundo, e muitos deles voltam para o mundo, para a prostituição, sabe? Para a vida em si, né? Que viviam antigamente, porque ainda estão dentro dele. Está na igreja, mas só o corpo está na igreja, a mente está no mundo. Não querem viver ou não querem cumprir a lei moral de Deus. Subtópico 2, não vos torneis idólatras. Olha só, o apóstolo Paulo, ele exorta acerca do perigo da idolatria. Olha só, 1 Coríntios 10, 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Então o apóstolo Paulo aqui ele está alertando o perigo da idolatria. E o que é idolatria? Idolatria não é só adorar a imagem de ídolos. Não é só isso, também é idolatria. Mas nós vamos perceber que idolatria é muito além do que isso. Então, enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, o que aconteceu com os israelitas? Aconteceu que os israelitas eles se corrompiam adorando os bezerros ou o bezerro de ouro. Então, enquanto Moisés estava lá no monte, buscando a Deus, para que Deus desse ali as tábuas da lei, o povo achou que Moisés estava demorando. Olha o que diz Êxodo 31, 18. Diz assim, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. E os israelitas, o que acontece? 32, 1 ao 6. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, ou seja, chegou até Arão e disse, levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, meu amigo, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu, não sei o que aconteceu com esse Moisés, então faz aí, se vira,
Eu quero um Deus, nós queremos um Deus para adorar, um Deus que eles vissem, um Deus que eles tocassem. Então aí fizeram o bezerro de ouro. Então enquanto Moisés estava buscando a Deus, as tábuas da lei, ele ficou lá 40 dias e 40 noites, o povo achou que Moisés não ia voltar mais, não sei o que aconteceu com ele, e começaram ali a idolatrar. E nesse dia, muita gente perderam as suas vidas por causa da idolatria. Olha só, o ato de idolatria não consiste apenas em adoração de uma imagem, mas os falsos cristãos, eles desprovidos da ética das escrituras, adoram o dinheiro e os bens materiais. Então, olha o que diz aqui em Colossenses 3,5. Mortificais, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então, idolatria não se restringe só a adorar imagens de escultura, não. Mas a idolatria é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no meu coração. Se o que ocupa o lugar em meu coração é o meu dinheiro, é o meu carro, ou a minha casa, ou a minha mulher, ou sei lá, o meu pastor, ou o meu bispo, ou o meu apóstolo, ou sei lá qual é a pessoa, ou cantor fulano de tal, se isso ocupa em primeiro lugar no meu coração, isso é idolatria. O que deve ocupar em primeiro lugar no meu coração é o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas. Ele que deve ser o centro da minha adoração. Hoje se adora a Arca da Aliança, querubim, sabe? Essas coisas aí que os cristãos desprovidos da ética das Escrituras, ou seja, que não tem conhecimento das Escrituras. Essa é a palavra correta. Tem um monte de crente aí que vai para a igreja, né, só para ficar pulando, sabe? E não quer saber de investir tempo na palavra de Deus, em estudos, né, das Escrituras Sagradas, para aprender, para conseguir caminhar sozinho. Tem crente que não anda sozinho, ele precisa da imagem de um querubim, tá? Ele precisa da chave de ouro, ele precisa do óleo ungido, ele precisa da água de Israel, ele precisa do cajado de Moisés, sabe? Para com isso, deixa de ser besta, rapaz. Vai estudar a palavra de Deus, vai ter comunhão com Deus, né? Vai observar a ética das Escrituras Sagradas. Para de adorar esse tipo de coisa. Isso aí nos leva à idolatria. E quem faz esse tipo de coisa, a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Subtópico 3, não nos prostituamos. Olha só. À luz da história dos israelitas, o apóstolo ele alerta acerca da maldição provida pela prostituição. 1 Coríntios 10:8, Paulo diz assim, e não nos forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. A imoralidade encabeça a lista das obras da carne. Prostituição, impureza e lascívia. Gálatas 5:19. Lá tem uma lista lá que fala do pecado da carne, né? Da prostituição, um monte de coisa. Mas a prostituição, ela não é somente, como é que eu posso te dizer? A prostituição, ela também, existe a prostituição espiritual também. Quando a pessoa se prostitui espiritualmente falando. Só que aqui está falando da obra da carne. A prostituição que o apóstolo Paulo fala aqui é da impureza, da lascívia, algo que é praticado com o corpo. Era comum, antigamente, os hebreus, eles, nos templos pagãos lá, dos deuses pagãos, dos cananeus, desse povo lá, tinha um templo de uma deusa lá, que agora não lembro o nome dela, que as pessoas tinham relações naquele templo que era para serem abençoados, para os filhos serem abençoados. Então isso chamava de prostituição espiritual. Claro que quando a pessoa ela deixa o Evangelho, deixa Cristo para servir outros deuses, ela também está se prostituindo de uma forma espiritualmente falando também. Então a imoralidade ela encabeça a lista ali dos desejos da obra da carne, a imoralidade sexual, a prostituição. E os prostitutos não herdarão o reino de Deus.
Só que muitos, em nome da, abre aspas, graça barata, fecha aspas aí, justifica a imoralidade e a sensualidade em suas vidas. Hoje tudo virou moda, é carnaval gospel, balada gospel, ou seja, o mundo convertendo a igreja. Em vez da igreja converter o mundo, não, é o mundo que está convertendo a igreja. É pastores se convertendo ao mundo. Pastora disse que os salvos, eles vão entrar no céu sambando, só se for no céu da boca da onça. Vai sambar no inferno, tá certo? Não, nada contra samba, não é nada disso. Cada um fique no seu quadrado. Mas eu estou dizendo o seguinte, que carnaval gospel, isso é coisa do Satanás. O mundo se convertendo, o mundo convertendo a igreja. Onde foi parar este evangelho? Aonde está parando? Onde chegou o evangelho de Cristo? O que as pessoas estão fazendo com o evangelho de Cristo? Só que haverá uma paga para cada um deles, tá? A palavra, ela nos ensina que é preciso o quê? Conservar o nosso corpo irrepreensível. Isso é o que a palavra nos ensina. Foge da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Irmão, o nosso corpo, o corpo do crente, não é mais dele. Ele tem livre-arbítrio, mas o corpo tem um dono. Então, se tem um dono, é o dono que diz o que tem que ser feito com esse corpo. Eu não posso fazer do meu corpo o que eu quero. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Temos que ser irrepreensível, temos que conservar o nosso corpo irrepreensível. Os fornicadores vão para o inferno, os prostitutos, as prostitutas vão para o inferno se não se converterem. Eu irei para o inferno se eu praticar esse tipo de hábito. Para a sociedade, isso não é falta de ética, não. O homem ter 2, 3 mulheres, 4, 5, tem um ditado aí que no mundo que fala que é garanhão, só que no cristianismo é fornicão, é adulterão, vai para o lago de enxofrão, tá certo? Bom, meu amado, chegamos aqui ao final de mais uma lição bíblica para a glória de Deus. Na conclusão diz assim: a Bíblia Sagrada é o fundamento para o viver ético-moral dos cristãos. É a única regra infalível de fé e de conduta para a igreja. 2 Timóteo 2,16. Portanto, em tempos de ataques ideológicos contra a cultura judaico-cristã, a igreja não deve furtar-se de ser o sal da terra e a luz do mundo em pleno século XXI. Deus abençoe a vida de vocês, professores, alunos, superintendente da escola dominical. O meu carinho, o meu abraço, Deus continue abençoando. Se você, professor, ainda não usa meus slides, recomendo você fazer o uso na sua igreja. Tenho certeza que vai ser uma aula dinâmica, diferente, abençoada para a glória de Deus. Abaixo do link, abaixo do vídeo tem um link com você pode baixar aí os slides em PowerPoint e você dá uma aula abençoada, tá certo? Se você não deixou ainda o seu e-mail, você usa o meu trabalho, não deixou o seu e-mail, deixa aí seu e-mail na descrição do vídeo ou manda um e-mail para pastorcicero2015@gmail.com, tá certo? Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dele.